Esse é o néctar do bolor do suprassumo da redução do bolsonarismo, também conhecido como Vê no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap? Não é ainda. Ainda vou chegar lá. Mas antes, convite. Quero que vocês assistam, convido vocês a assistirem 2 podcasts dos quais eu participei. Um é do Niso Neto, em que eu falei basicamente de mim, um podcast que é para humoristas, e eu acabei parando lá. Então, se tiver curiosidade para conhecer mais do Nelson, talvez esse seja a oportunidade. Porque aqui eu não falo muito de mim por umas questões que eu acho que não cabe, mas no podcast falei muito de mim, convido vocês a assistirem. A outra participação foi no LendaCast, em que eu falei do meu documentário. O pessoal lá viu, gostou, o Daniel viu, gostou, e pediu para eu ir lá conversar sobre a igreja, a nova igreja católica, a outra igreja católica, que é o tema do documentário, que está aqui no YouTube, no meu canal, se você quiser assistir, está tudo aqui na descrição. O podcast do Niso, o podcast do LendaCast e também o meu documentário. Fica o convite. Vou pro Vê no Zap, mas antes uma inovação. Eu não tive tempo de fazer uma edição da minha visita, participação, cobertura, incursão na manifestação bolsonarista na Avenida Paulista. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu computador e vou mostrar essas imagens que eu fui fazendo e vou comentando em cima, tá? É um jeito diferente. Vocês vão ver aqui o meu computador. Eu só espero que não tenha nada comprometedor na minha área de trabalho, tá? Então, antes do Vê no Zap, o mergulho nas redes sociais bolsonaristas, primeiro vai ter um mergulho nos bolsonaristas, tá bom? Mas vamos lá, Renatinho, me põe no cantinho aí. Ó, opa! Vou abrir aqui a pastinha. Então, eu sempre vou de bicicleta, né? Eu vou pedalando e chego lá. O Garrone, repórter ciclista. Olha só. O Garrone aí, que tá falando com vocês, mandou o Garrone aqui cobrir a manifestação. Já vinha muitas. E há quem acha que eu venho pra cá com uma emoção de militante. Não é. Hoje eu tô, confesso pra vocês, nem um pouco afim. Minha noite não foi boa, mas eu tenho que vir porque esse é meu trabalho. Então tô aqui. E antes de vir pra cá, eu vejo os grupos e os canais, né? 8 de janeiro. Agora falam de uns helicópteros que cercaram os patriotas e eles tiveram que se refugiar dentro dos palácios que já estavam abertos. Eles estão aqui para combater a juristocracia, denunciando maus tratos de preso, como se isso fosse uma exceção no sistema judiciário. Isso é no sistema carcerário, prisional. Isso é uma regra. Só que só agora, em 2025, isso vira uma questão. O destaque da manifestação, a convocação, era no contexto da prisão da Débora, a cabeleireira, para quem eu dediquei um vídeo aqui no canal, e muitas sugestões para que as pessoas, as mulheres principalmente, trouxessem batons, reduzindo o que ela fez ao batom. Então esse foi o Garrone Repórter Ciclista, dando essa introdução ali. Eu chego e já vou fazendo imagens para a CNN, que são usadas na transmissão da CNN. Eu sempre mostro o comércio, né? Boné. Olha ali que bonita a imagem, a bandeira do Brasil junto com a dos Estados Unidos. Ó, que poético, né? Um cinegrafista maravilhoso, não é mesmo? Vamos ler as camisas que estão à venda. Eu autorizo o presidente. Ele não é mais presidente, então ele não tem como fazer nada, você não pode autorizar ele a fazer nada. É basicamente uma confissão de golpe, né? Durante o discurso, por exemplo, o Silas Malafaia falou, convocando os generais, são frouxos, eles devem fazer alguma coisa para impedir o trabalho do STF, basicamente defendendo o golpe de Estado. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro, em entrevista, apoiou o Silas Malafaia. Então, quando você vê uma camisa dessa, eu autorizo o presidente Bolsonaro, tá lá, eu autorizo o presidente, carta branca Bolsonaro, é exatamente isso, é quase uma camisa confissão do golpe. Pega umas camisas antigas também, um abadá de outro carnaval e põe para vender. A melhor, que é Bolsonaro de São Jorge matando o dragão Lula. O Bolsonaro é o santo guerreiro. Foi à lua e matou o dragão Lula. Olha ali o uniforme da seleção brasileira. Como é que a gente sabe que é bolsonarista? Bandeira amarrada no pescoço. Esse é um carro de som que ficava tocando música e também transmitiu o discurso. Tá tocando a música Pela Anistia em homenagem a Débora, que eu chamo de cabeleireira Leila. Eles querem reduzir a prisão da Débora a alguém que pichou a estátua de batom. Eles que
sempre foram contra pichadores, agora defendem que a pichadora seja anistiada. Nem defendem que ela seja julgada e condenada pela pichação. Não, tem que ser liberada, porque se é patriota e pichou, pode estar liberada. E nesse carro de som, ali em frente à Fiesp, lembrou desse lugarzinho onde tinha o pato? Agora tem um carro de som e tocando a música, que é a música Homenagem a Débora, versão português e em inglês. Vamos ouvir. Então, fala with lipstick, shout out loud, fight for amnesty. Eles têm essa ideia de que essa mensagem, se for falada em inglês, vai chegar e comover pessoas fora do Brasil. Será? Eles acham que sim. O próprio Bolsonaro, né, gente? Tô vendo que está gravando áudio. O próprio Bolsonaro falou lá numa frase que supostamente, e aí a gente tem que ter rigor jornalístico, supostamente uma frase do Bolsonaro em inglês. Eles têm essa ideia de que podem comover o mundo e de que há uma preocupação, um alerta do mundo em relação ao que acontece no Brasil. O que é contrafactual. Ó, tem aqui, senhores, olha aqui, uma espécie de eu sou péssimo de carro, né? Sou péssimo de carro, mas aqueles carros que eram usados antigamente, como camburão e qualquer referência ao universo militar, eles amam. Então tinha ali fila para tirar foto nesse camburão ali, os senhores no ocaso da testosterona, ó, a senhorinha ali, com a cruz na mão, claro, ela é cristã. É claro que tem senhoras com a cruz na mão. A questão é que eles querem reduzir essa manifestação a senhoras com crucifixo na mão. E não é só isso. Isso aqui é depois do MASP já. Isso aí foi poucos minutos antes do começo das falas. Isso aqui é um datagado interessante, porque aqui eles vão cantando as pessoas que estão no palco. Aqui, por exemplo, ó, Ratinho Júnior, governador Ratinho Júnior. Ronaldo Caiado. Vai pra Ronaldo Caiado. Tinha Sérgio Moro, tinha Michele Bolsonaro muito aplaudida, Tarcísio, obviamente, Zema um pouquinho. Ó, o Flávio Bolsonaro. Muitos aplausos pro Flávio Bolsonaro. É uma espécie de chamada, né? Chamada dos presentes. Uma bandeira bem grande ali, escrito anistia já. E aí começa com uma espécie de oração. O locutor, que é um locutor de rodeio, que algumas pessoas acham até uma piada pronta, um locutor de rodeio falando de Deus e tal. Ele começa perguntando, vocês aí acreditam em Deus e tal? E as pessoas vão reagindo. É sempre um trabalho ali de aquecimento da plateia. Uma coisa que eu sempre faço, esse vídeo eu sempre faço, que é o momento antes de começarem os discursos, que é o momento do hino nacional. E eu vou andando por entre os bolsonaristas. E aí eu faço um convite para vocês verem a cara dessas pessoas. A gente vê muitos senhores no caso da testosterona, como eles dizem representar a pátria, o que melhor do que o próprio hino, a bandeira e tal, para representar a pátria. Claro que é uma visão muito específica de pátria. O Bolsonaro é o representante da pátria. Então eu tô lá, ó, no meio da galera. E aí eu queria ressaltar uma imagem que é essa aqui, ó, um batom inflável. Já teve o Pichuleco, tava sem Pichuleco. Tinha o Sérgio Moro, super-herói, o Super Moro, isso já aí não tá mais. O patinho da Fiesp, muito 2013. É uma referência a Débora, né, a cabeleireira Leila. Isso aí é o fim do hino. Sempre aprendi que não se aplaude hino nacional, né? Mas também sempre aprendi que tem que respeitar a bandeira, vai amarrar ela em volta do pescoço. Então, é um patriotismo customizado. A vice-presidente do PL Mulher fala, e aquela impostação típica das igrejas evangélicas, 2 telões, o trio elétrico no meio, um telão de um lado, um telão do outro, e tava bem ruim a qualidade do áudio, eu preferi me afastar um pouco e ouvir pelo YouTube. E eu vou encerrar com essa imagem que virou o símbolo dessa manifestação, que é o batom, muitas pessoas tirando foto com esse batonzão aí, escrito anistia já. Tem uma figura, que é uma figura muito comum que aparece lá, que é esse cara vestido de Alexandre de Moraes. Faz muito sucesso. E tem lá a cara do Lula, Alexandre de Moraes na privada. E eu vi uma cena de um cara tirando a foto, e ele falou assim, não, mostra a fralda, mostra a fralda. Pelo menos ele resolveu aproveitar a semelhança
Não é exatamente uma semelhança com o Alexandre de Moraes, mas por ser careca, os carecas parecem que se assemelham. Ele resolveu capitalizar, ele é quase famoso. Na manifestação que eu fui, outra, ele estava no palco. Pensa que em outro contexto, teria um cara, um careca, um senhor careca, no meio da rua, vestido de fralda. Alguém vai tirar foto dele e ele fala, calma aí, mostra a fralda. Fiz umas fotos corridas assim, porque não dá pra você tirar uma foto mesmo, né? Então eu fiz uma foto. Quem tava lá, ó, Padre Kelman, Padre Kelvin, Padre Kelson, o padre de festa junina, o candidato padre. Um cartaz que tava lá, You Lost Sucker, o Trump pintando de batom a testa do Alexandre de Moraes. Se você pensar uma vez em senhor no caso da testosterona, vai ter essa imagem na sua cabeça. Tá lá, todo de couro, bandeira do Brasil amarrada no pescoço, camisa da seleção brasileira, bandana da seleção brasileira, com esse carro, esse brucutu atrás. Para o bem do Brasil, da liberdade de expressão e da liberdade de expressão e da democracia verdadeira, impeachment Lula já. E tá lá com uma plaquinha também, democracia relativa, 14 anos de prisão, e tá lá, tá datada, ela tá fazendo o protesto dela. Então esse foi aí, você passeando pelo meu computador, vendo o que eu gravei e eu comentando aqui, um react das imagens. Vamos pro VênuZap? Tá na minha tela, tá na sua tela, seu quadro VênuZap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes, coleto tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu e compartilho tudo isso com você. O nome disso é amor. Temos muitas coisas, eu vou começar a fazer uma passada rápida sobre o que houve na Paulista. Anitta é uma pessoa péssima, mas quando o pai de santo da Anitta vai, ele, de certa forma, chancela a ideia de que pessoas que não estariam naturalmente alinhadas ao Bolsonaro estão. Então estão aqui enchendo a bola do pastor, do pai de santo da Anitta, né? Eles enchendo a bola para pai de santo, quem diria. Então tem imagens aqui do Bolsonaro sendo recebido, muito bem acolhido, pessoas emocionadas, senhoras, senhores, faixas, muita emoção. Um beijo na boca. A ideia que se quer passar é de que esse é um apoio do Brasil a Bolsonaro. A gente viu pesquisa do Datafolha mostrando que a maioria quer que ele seja condenado. Mas, ali o batom, o símbolo desse ato. É um ato do Bolsonaro, convocado por Bolsonaro, com pessoas vestidas com a camisa da seleção brasileira, que virou um símbolo do Bolsonaro, bandeira do Brasil amarrada no pescoço, e elas apoiam Bolsonaro. Breaking news. Importante mostrar as lideranças. Essa imagem, nesse plano, dá uma ideia de profundidade, tem lá os filhos, então é isso. Padre Kelvin estava lá também. Drone desmente Rede Globo, imagens aéreas da Paulista, anistia. Tem-se uma ideia de que a Globo inventa números sobre manifestações. E aí eu vou dizer com toda a propriedade que a Globo nunca deu números próprios de manifestação. Quando tinha as manifestações lá em 2013 e tal, a Globo dava número de organizadores, número da PM. A PM de São Paulo não divulgou número. Então, o que tinha? Tinha um número daquele que está sendo usado, que é feito com imagens de drone da USP e tal. A Globo mente mesmo quando ela não divulga números próprios. E agora uma fake news muito braba aqui no VênuZap, gente. Tem fake news no VênuZap. Tem que falar pra vocês. Por quê? Tá dizendo aqui, Bolsonaro fala inglês pela anistia. Fake news. Aquilo não era inglês. 2 milhões de pessoas na Paulista na manifestação de domingo, segundo a Polícia Militar. A Polícia Militar não divulgou balanço. Aqui, novo alvo da fúria bolsonarista, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e diz aqui, covardia e canalice. Palavras que são usadas nos discursos. Com o rabo muito preso entre aspas. Não precisa usar entre aspas, porque essa já é uma metáfora, né? Porque pessoas não têm rabo. Hugo Mota, imagino que também não. Hugo Mota se recusa a pautar a anistia. Quando você fala ele se recusa, parte do princípio que ele teria que. Ele não tem que, ele como presidente da Câmara pode pautar ou não. Essa é uma atribuição do presidente da Câmara. Aí, rapaziada, compartilha até o dedão estourar. Só parem de compartilhar quando o dedão estiver ficando roxo. E ver que vai sangrar. Ai, gente, que nojo. Depois vamos bater nessa galera com um gato morto até ver ele mia. Que foi exatamente a expressão que Daniel Silveira falou em relação aos ministros do Supremo, né? É uma galera pacífica, a gente percebe, né? É um vídeo do Bolsonaro aleatório. Isso aqui é muito bom, né? Que você pode pegar esse vídeo e depois da fala do Bolsonaro você cola qualquer coisa. O vídeo tem 7 minutos quase, eu não vou compartilhar, vou só mostrar essa estratégia, que é o seguinte. Por favor, assista até o final. Olá, pessoal! Pronto. E aí entra um vídeo qualquer. Então eles pegam a autoridade que o Bolsonaro tem nesse universo e jogam um vídeo. O Bolsonaro aprovou isso aqui? Tacitamente nós sabemos que sim, né? Porque se ao longo desses tempos todos, desde 2018, quando estão falando as coisas mais cabeludas em nome de uma pessoa, se fosse em meu nome, essas coisas cabeludas, eu falo, gente, olha, ia gravar um vídeo aqui. Eu falo, gente, olha,
estão usando meu nome para defender um golpe de Estado, tá? Eu desautorizo. Mas o Bolsonaro não liga, né? Porque golpe mesmo, segundo ele, foi a eleição de 2022. E aí é um vídeo muito longo que mostra como tá esse mapa. Eu não sei exatamente o quão preciso é, se é verdadeiro ou não, mas o mapa que tem, os nomes dos deputados que estão apoiando ou não o projeto da anistia. Quem estará comigo em 2026? Força e honra. Esse comigo é com quem? É com Michele ou com Bolsonaro? E você vê o bom gosto dessa arte. É alerta de gatilho. Temos aqui no Vinuzap cenas de maus tratos de animais. Luísa Mel. O cão bolsonarista. Cadê a Luísa Mel? Cadê a Luísa Mel? Dizendo que o caramelo é patriota. Vou passear aqui por outros assuntos, porque a gente não pode só falar de golpe. Não, a gente fala de golpe o dia inteiro porque eles não conseguem não falar de golpe, mas a gente não fala só da manifestação da Paulista. Livros e imagens de orixás. O gabinete desse animal, Alexandre de Moraes, é um local de invocação de espíritos. Filho de Belial, agora está confirmado. Então está confirmado que o Alexandre de Moraes tem imagens de orixás, problema nenhum. O gabinete desse animal é um lugar de invocação de espíritos. Eu não acredito em espíritos, mas você pode invocar espírito. Michele Bolsonaro invocava todos os espíritos, falava até a língua dos anjos. Então pode invocar espírito tranquilamente. É meio brega? Um pouco brega. E ele também é filho de Belial, que é um demônio. Então não tem como apurar. Não tem como apurar, mas esse site aqui apurou, está confirmado que o Alexandre de Moraes tem imagens de orixás, ele faz invocação de espíritos e é filho de demônios. Está apurado. Não sei exatamente o método. Não sei se foi a árvore genealógica do Alexandre de Moraes. Foi um teste de DNA que usou pra fazer... Não sei. Cabeça de ovo tranca a rua. Gente, vocês perceberam? Vocês estavam com saudade dela. Ela tava caladinha. Nem falou da manifestação. 2 milhões de pessoas na rua. Viva o Brasil, liberdade. Enfim, 2 milhões segundo a Selma. Selma sabe de tudo. Ah, tem isso aqui, ó. O Lula com uma blusa... Nem sei se essa foto é verdade, mas um Lula com uma foto antiga dizendo anistia na blusa dele. Se o Lula pediu anistia lá na década de 70, então anistia já, tá bom? Também não entendi. Ó, eu falei que não ia falar de golpe, mas olha que interessante. É um print de uma tela da Jovem Pan e tá aqui a data, 2023. Mais de 2 anos, logo depois do 8 de janeiro. E diz aqui, ouvir o que esse senhor diz, vergonha alheia. E é basicamente o comandante, que hoje é o comandante do Exército, conclamando o Exército a respeitar a eleição. Ela tem vergonha alheia de um general que defende a eleição. Diz aqui. Choque total. O general Freire Gomes teria ameaçado prender Jair Bolsonaro. Isso é muito legal, porque essa história foi contada, tá na investigação. Eles defendem que o Bolsonaro não defendeu um golpe. Mas agora essa pessoa assume como verdadeira essa história que o Bolsonaro nega ter existido. Para atacar o general que não aceitou o golpe, eles reconhecem que o golpe foi sugerido. Diz aqui, teria ameaçado prender Bolsonaro caso ele não aceitasse a fraude nas eleições. Isso confirma que o Exército Brasileiro participou ativamente da fraude e aí combina com o que foi dito pelo Malafaia, corroborado pelo Bolsonaro, de que os generais têm que ter alguma participação na política e devem ter, inclusive hoje. Não aceito o resultado da eleição em 2022, nem hoje. Se você for bolsonarista, estiver assistindo, tiver um probleminha de incontinência urinária, não assista esse vídeo, pode pular. O Bolsonaro se atracou com uma onça e virou um homem-onça, com muitos anabolizantes. Se você... O Lula se atracou com um burro e virou um homem barrigudo com cabeça de burro e cropped. Engraçadíssimo. Vou dividir o vídeo em 2. Primeiro, análise semiótica. Tá aqui, siga esse perfil patriótico, que eu não vou divulgar, mas tem um perfil patriótico. O Bolsonaro que faz uma propaganda da Nike e o símbolo não é da CBF, porque é feito por inteligência artificial. Os bolsonaristas promovem fake news até nisso, como se o Bolsonaro fosse essa pessoa jovem. E aqui tem um relato de uma suposta petista criticando o Lula. E uma mulher negra. Demograficamente, seria alguém que apoiaria o Lula. Então, se tem uma mulher negra criticando o PT, logo... o PT está enderrocado, o Brasil odeia o PT, lá. É um caso. E é basicamente uma pessoa que não gosta. Então, assim, só opinião. É só opinião. Eu acho importante compartilhar isso, porque é uma pessoa dizendo que não gosta, não quero, não traz informação. É só opinião, olha só. Notícia de nascimento.
Petista de nascimento. Não, ninguém nasce petista, ninguém nasce filiado a um partido político, tá? E hoje estou contra eles. Estou contra porque tá errado. Então eu posso falar mal do PT porque eu tô falando mal do meu partido. Porque a gente não criou o PT pra ser essa cachorrada, essa avacalhação. Então é isso. Então a gente não criou o PT para ser essa cachorrada, essa avacalhação. Então não tem nenhuma informação. É só alguém despejando críticas, opiniões desassociadas de fatos do PT. Mas isso é muito comum. Você vê, o Lula é burro, o PT, não gosta do PT, o PT, não gosta do PT. Tá bom, você não gosta do PT, ok. Outra coisa engraçada, tá? Não, é humor bolsonarista, então não é engraçado. Vamos ver esse vídeo. Cheguei, Brasil. Muito engraçado. O mundo muda, as tecnologias se aprimoram, então a gente tem que ter um compromisso com o aprendizado constante, para a gente não ficar obsoleto, né? Então tem aqui uma dica de um seminário para você participar, que vai ser um seminário promovido por quem? Quem vai falar? Participe do seminário Jair Bolsonaro. Então ele vai falar que ele é uma pessoa que tem uma oratória muito firme, ele tem uma coerência verbal muito grande, uma retórica muito fluida, né? Muito fluida, uma eloquência Jesus. Então anotem aí seminário com Jair Bolsonaro. Presos do 8 de janeiro, eu vou ouvir no Zap Interativo de hoje, é sobre presos do 8 de janeiro. Mas vamos lá, tinha uma foto que eu não vou compartilhar, mas embaixo dessa foto dizendo: morreu mais um preso do 8 de janeiro. Faleceu no hospital, algemado na cama com tornozeleira, Éder Jacinto. O quarto preso político assassinado pelo Estado. Era de Petrolina de Goiás. Depois de 8 meses de papuda, sua doença se agravou e Éder acabou falecendo. Outros que já morreram: Antônio, Giovanni, Clériston, Clezão. Todos com sentenças injustas e com tornozeleira eletrônica que inviabilizam o sustento da família. Então, assim, e aí é interessante, essa imagem circula. Assim, este cara que foi preso no 8 de janeiro, ou pelo 8 de janeiro, morreu? Sim. Ele morreu como? Segundo nota da advogada dele, ele morreu porque caiu do caminhão. Motorista e tal, caiu do caminhão. Só que, se uma pessoa morreu e ela foi presa por causa do 8 de janeiro, ela logo morreu por causa do Alexandre de Moraes. Então, a própria defesa dele nega que tem algum tipo de relação com o 8 de janeiro. Então, vamos ter uma análise profunda de Brasil? Não, mas vamos ver um vídeo que pretende ter essa análise. Era um vídeo longuíssimo, deixei um minutinho para vocês conseguirem suportar. Então, é um clichê. É um clichê de alguém que você não vai ver, mas é um cara que está com um boné preto, mas está escrito Make America Great Again, que é aquele fenômeno que vocês já conhecem, do patriota da pátria alheia. Vamos ouvir essa análise de Brasil para você entender o Brasil. Quer entender o Brasil? Tá tudo aqui. Você já parou pra pensar por que o país mais rico em recursos tem o povo tão sufocado? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de café do mundo, líder em produção de açúcar, líder em produção de suco de laranja, tem o segundo maior agro do mundo, líder em exportação de carne bovina e de frango, tem uma das maiores reservas de ferro mundial e o Brasil é responsável por 90% da produção global de nióbio. Vamos lá, listou os recursos naturais e a abundância, a pujança do agro brasileiro. Essa ideia de que um país é os recursos naturais que tem é uma ideia muitíssimo obsoleta. Um bom caso, um bom exemplo é o Japão, que não tem recurso natural nenhum, né? Tem assim, ar, tem mais o quê? E japonês, tem japonês. O que faz o Japão é o japonês, não são os recursos naturais. Mas tem essa ideia, a ideia de que tem muitos recursos e que esses recursos não conseguem se tornar um benefício para a população. E de quem é a culpa? É da concentração de renda, é de não ter tido uma reforma agrária de fato e tal. Não, não é o problema. Vamos ver qual é o problema do Brasil, porque o Brasil é perfeito. O Brasil é perfeito. Assim como o Congo. O Congo, menino, tem cobalto. As baterias que são usadas hoje, tudo precisa de bateria, cobalto. Então o Congo vai ser o país mais rico do mundo porque tem minério. O que torna um país rico é minério. As principais empresas de minério nem são desses países. Tem recurso natural, não precisa fazer nada, é só sentar, só que o governo atrapalha. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem tsunami, não tem vulcão, tem o maior aquífero do É um clichê atrás do outro. mundo, tem a maior floresta do mundo, tem terra fértil, tudo que planta dá certo, o clima do... Duplo pensar bolsonarista. Tem a maior floresta do mundo, mas pode derrubar, não tem problema, ele é maior. Mas se depender deles, não vai continuar sendo. O Brasil é perfeito, é um dos únicos países no mundo que tem 3 safras anuais. O que é clima perfeito?
isso, o brasileiro tá contando moeda pra fechar o mês. Trabalha, trabalha, trabalha e ainda falta. Tá contando moeda pra fechar o mês, isso é uma realidade brasileira desde sempre. Só que você joga esse vídeo hoje, que tá com problema de inflação. O mercado tá caro, né, menina? Tá caro. Mas você joga esse vídeo daqui a 5 anos. Pessoas preocupadas que o Trump colocou 10% de taxa pra proteger o país dele. E as pessoas estão preocupadas com os 10% de taxa que o Trump usou pra proteger o país dele. Então ele não consegue, como brasileiro, dizer que as taxas do Trump prejudicam o Brasil. Isso não dá pra dizer, isso é proibido, ainda mais porque ele tá com um boné. Então provavelmente o que o Brasil tinha que fazer é sobretaxar todo mundo também, jogar taxa, porque aí você protege o Brasil. Então você tem um liberal protecionista. É isso que nós temos. Por que você não se preocupa com o seu presidente que enfia 100% de imposto num carro e ainda Então o Lula criou o imposto, tá? O Lula criou o imposto sobre carro. fala em aumentar a arrecadação? Aumentar E fala em aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação não é necessariamente ruim, né? Se tem gente que deveria pagar e não paga, se tem gente que só nega e passa a pagar, não é um problema aumentar a arrecadação. Mas tem essa mística de que vai aumentar imposto, vai aumentar imposto, vai aumentar imposto. Sendo que a principal pauta do Lula nesse momento, não sei se vai conseguir aprovar, tem o Arthur Lira como relator do projeto, é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isenção do imposto de renda, que teria que ser compensado com pessoas que ganham muito, muito, muito e vão pagar nem tanto, mas vão pagar alguma coisa. E aí eles são contra, não pode aumentar imposto, né? É amante de bilionário. onde? Até quando o brasileiro vai ter que ficar bancando uma janja que nem cargo tem? Então aí a Janja serve como um exemplo, né? De você sintetizar o mau uso do dinheiro público, ou suposto mau uso, né? Eu acho, é uma opinião muito pessoal, eu acho too much. Eu acho que merecia ali menos, ainda mais sem cargo. Então você gastar dinheiro sem ter cargo, eu concordo com essa crítica. Mas isso não foi inventado no governo Lula 3, tá? A Michelle Bolsonaro também viajou representando o Brasil, isso não foi o problema. Então o problema não é o mérito de uma primeira-dama gastar dinheiro público sem ter cargo, é o fato de ser a mulher do Lula, ponto. Então é isso. Então tá, minérios, águas, verdes mil, nossas terras têm palmeira onde canta sabiá. E essa ideia de se plantando tudo dá, isso é uma mentira. Isso é uma mentira muito grande. Só tem soja como tem no Brasil porque teve o trabalho da Embrapa de conseguir adaptar a soja ao cerrado. Não é assim, jogou, tudo dá. Isso é uma mentira. Não existe isso. E a terra do Brasil não é das mais férteis do planeta, não é. Só que o Brasil tem muita terra. Tem muita terra e dá para produzir de maneira extensiva. É por isso. Então, se plantando tudo dá, isso aí é da poesia. Gente, eu tô gravando muito, então o que eu vou fazer? É aquele momento, ver se eu esqueci alguma coisa. Esse é um momento. É uma conspiração. Vamos lá, fake news, entra aí. Fake news entrando. Você sabe, quando entra fake news é porque tem conspiração cabeluda. É uma conspiração cabeluda. Só que, meninos e meninas, menines, deprimidinhos e deprimidinhas, é uma conspiração cabeluda requentada, tá? Não é nova. Teve uma que eu achei, mas eu perdi. Que eu não vou nem falar, porque senão vocês vão googar. E eu vou tentar achar esse vídeo, que é um vídeo muito bom, mas ficou pra depois. Conspiração cabeluda sobre um assunto que você já sabe. Você, patriota, já sabe há muito tempo. E até agora foi dito isso, lá em 2022, logo depois da eleição, foi dito. E até agora ninguém conseguiu provar que é mentira. Do que eu estou falando? Eu vou dar um play. Vou dar um play, que é uma conspiração requentada, mas atualíssima e jamais desbancada, segundo esse patriota aqui. Todo mundo sabe, só que Deus falou pra mim, Deus me deu uma visão, que naquele dia, 9 horas da noite, ele morreu. Que é 5 de novembro, isso não é uma teoria da conspiração. Lula morreu dia 21, lá no dia 5, perdão, do ano 21, lá quando ele ganhou a eleição, ele não assumiu, ele morreu. É mesmo? É, eu tô falando pra você. Mas ninguém precisa acreditar, isso é um problema só meu, de Jesus e da polícia. Pra você pegar todas as fotos dele, e tem uma galeria de fotos, aí tem um coelho verde, tem um coelho preto, tem um coelho da cor do seu, tem um magro, tem um gordo, tem um pançudo, tem um baixinho, tem um altão. É só você olhar, não ver quem não quer. Tem uma moça que trabalhava no sítio, que é minha, assiste a gente. Ele falou que quando ele ia no sítio usava o chinelo dela, lá calça 36. Daí aparece um cara com um sapato 44. Como apareceu esses dias aí. Se o cara tem 1,60 m. Mas as pessoas não veem isso. Eu é que sou louco. Então sou louco. Tá bom. Os loucos, depois do tempo, tiveram razão. Chamaram Enéas de louco, né? Eu sou louco, tá bom. Gente,
Foi ele que disse. Então, o Lula morreu, tem as provas que estão circulando aí e tem as provas aqui, porque junto com o vídeo vem em anexo isso aqui, e diz: alguém tem explicação plausível porque o crânio deste verme está cada dia com um formato diferente, formato dos olhos, nariz, boca, textura da pele, cabelo, e até a voz dele muda. Não é possível que nenhum parlamentar, família Bolsonaro, etc. Então, eles conseguiram provar, até hoje ninguém percebeu. Porque a hora ele parece mais baixo, mais barrigudo, mais velho, mais novo, o pé cresce, o pé diminui. E tem uma amiga dele lá, que é a vizinha da prima, do amigo do irmão, do cunhado, do pediatra, do podólogo, do cabeleireiro, do eletricista, da mãe dele, que disse que o Lula, o pé cresceu. Porque ele calça 37 e estava usando lá um sapato menor. E ninguém em Brasília percebeu. Uma cerimônia, o Lula vai lá, o Lula tá maior, o Lula tá maior. E mudou a cor do olho do Lula. E tá todo mundo em silêncio. Até o Bolsonaro. Até o Bolsonaro tá em silêncio. Ninguém falou família Bolsonaro. Ninguém tá falando desse assunto. Impressionante. E tá provado. Você vê cheio de foto na internet. Cada foto, ele tá com um rosto diferente. Tá mais gordo, tá mais magro. É uma coisa impressionante. Tá de chapéu, tá sem chapéu. Então, assim, até agora, ninguém, só ele, tá? Ele não tá louco. Ninguém conseguiu, tá cheio de foto. Ninguém parou pra pensar e falou assim: gente, eu acho que o Lula tá 20 centímetros maior. Ninguém. Só ele. Até agora. Passaram-se quase 3 anos. E nada. Ninguém conseguiu desbancar aquilo que você, que acompanha o Vino Zap, pelo menos desde 2022 já sabe. O Lula morreu e tem sósias. E eles não tiveram a preocupação, teve esse desleixo. Produção, desleixo. Por quê? Na hora de conseguir um sósia, não tentaram nem um sósia da mesma altura, nem um sósia com o mesmo peso. Pegou um sósia com pé maior, um sósia com barriga, sem barriga, um sósia com um rosto maior. Péssimo o casting dessa conspiração cabeluda. Então, você já sabia, mas eu só estou reforçando aqui, junto com meus amigos fake news, que até agora ninguém conseguiu desbancar. O Lula morreu e foi substituído não por um, mas por vários sósias. Como é que eu sei? Claro, eu vi no Zap. Agora, Renatinho, o que eu vou fazer? Então eu vi no Zap interativo aqui do lado, tá? Eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que você me ajude a tirar ela de lá. Por favor, não fazer o show, a gente quer muito. Oi, meu nome é... Eu sou Armando. Eu quero que você nos ajude a tirar minha mãe de lá. Ela está presa. Por favor, ajude a gente. Lembrando que eu borrei o rosto das crianças e eu escondi o nome das crianças. O vídeo original circulava sem essas alterações. Vino Zap Interativo, só leio mensagem de quem está inscrito no canal. Vino Zap Interativo, cadê o pai dessas crianças? Será que elas têm apenas mãe? Esse pai deveria ir para a cadeia por exploração infantil. Vino Zap Interativo, olha, trabalho numa ONG de apoio à adoção de crianças e adolescentes. O ECA é a base do nosso trabalho e nunca tinha visto um absurdo desses. E olha que tem vários por aí. Mas uma mãe que resolve deixar os filhos em casa num domingo para ir dar um golpe de Estado em Brasília, definitivamente não estava pensando nessas crianças. E aí eu acrescento que não foi só no 8 de janeiro, ela já vinha acampando lá naqueles campos em frente ao QG. Vino Zap Interativo é abuso infantil que chama isso, vindo da extrema-direita cristã pela família, zero surpresa. Vino Zap Interativo, eu estou começando a duvidar da minha sanidade, porque não sei mais se o universo paralelo existe na cabeça do Bolsonaro e dos bolsonaristas, ou se eu é que vivo nesse lugar paralelo aí. Uma dica, assista o Vino Zap. Se você achar estranhinho, você tá no terrabolismo. Você começar a achar que é uma coisa normal, essa coisa do sósia do Lula e tal, aí você já tropeçou e caiu na borda da terra plana. Vino Zap Interativo usando crianças para humanizar os presos amigos, enquanto para qualquer outro preso, bandido bom é bandido morto. É com esse que eu encerro, porque tem tudo a ver com o Vino Zap Interativo que você vai comentar. Nesse Vino Zap Interativo você tem um depoimento de alguém que foi preso por causa do 8 de janeiro, reclamando, olha só menina, extrema-direita, bolsonaristas, reclamando das condições do cárcere no Brasil. Eu vivi para ver isso. Vai rodar no Vino Zap Interativo. E não se esqueça de assistir aos 2 podcasts dos quais eu participei. O do Plugados, do Niso Neto, e também do LendaCast,
No primeiro, eu falei mais de mim. Fui falando de mim. E o outro, eu falei do documentário. Então, se você viu o documentário, quer saber bastidores e tal, eu ainda vou botar uns cortes na minha rede social quando eu tiver tempo. Mas, por enquanto, tá lá. Vou botar os links aqui embaixo para você assistir, curtir, comentar e impulsionar e divulgar esses 2 podcasts, tá bom? Do Niso e também do LendaCast, tá? E me digam o que acharam, lá e cá, tá bom? Um beijo, então fica com o VinoZap interativo. Eu só leio mensagens de quem é inscrito no canal. O VinoZap fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Nos hostilizando, nos xingando, nos tratando como bandidos. A cena que eu jamais esquecerei na minha vida. Nos colocaram num corredor, cada preso, cada colega, um lado a lado ao outro. A ordem foi: tirem a roupa. E eu me lembro que Brasília chovia muito naquela noite. Fiquem de costas, fiquem de quatro. Eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pais de família chorando. Fomos levados para a cela de cueca. E assim fomos tratados durante todo o período em que estivemos na pagoda. Banho de sol, descalço e de cueca, sendo humilhados. E quando eu chego na cela, a cela já lotada, com uma capacidade de 8 para 8 pessoas, e tinham 32 homens que eu nunca vi na minha vida. A ditadura bateu na minha porta e vai bater na porta de cada um de vocês. Antes do ex-presidente Jair Bolsonaro voltaram a sair à rua, desta vez em São Paulo. O objetivo é fazer pressão junto do Congresso brasileiro. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é negada a democracia. Nelson de Garonne, muito boa tarde. Estes protestos podem ainda salvar Bolsonaro? Olha, Carla, difícil prever o futuro, especialmente no Brasil. O correspondente ficou aqui numa situação difícil. Ele conta, sim, com esse apoio das ruas, porque a rua é uma maneira de pressionar o Congresso. E acaba de sair, Carla, eu estava até pegando o último número que acabou de sair, que é de um relatório feito pela Universidade de São Paulo, que mede o número de pessoas usando drones, imagens de drones, e a contagem de cabeças feita por inteligência artificial. O número que acaba de sair dessa manifestação, cujas imagens nós estamos vendo no nosso ecrã, é que havia ali 44,9 mil pessoas. Por que é interessante a gente falar em 44,9 mil pessoas? Porque no ano passado, na manifestação de setembro, havia 45 mil pessoas, segundo a mesma medição. Então houve ali uma estabilidade. Em fevereiro do ano passado eram 180 mil, setembro 45 agora. Então são essas pessoas que vão à rua apoiar Jair Bolsonaro no momento em que ele se torna réu e mira suas armas contra o Supremo Tribunal Federal. Neste palco, que nós chamamos de trio elétrico, estavam lideranças. Isso também é importante, Carla. Além dos apoiantes na rua, essas lideranças. Havia, por exemplo, 7 governadores. O Brasil tem 27. Havia deputados, havia senadores. Bolsonaro, em sua fala, uma fala muito repetitiva, os argumentos basicamente os mesmos, mas eu acho importante a gente dizer que ele reforçou que não vai fugir, porque há ter essa possibilidade. O filho dele já está nos Estados Unidos, teve aquela questão que ele passou uns dias na Embaixada da Hungria no Carnaval do ano passado, então ele reafirma que não vai fugir, faz ataques ao sistema eleitoral, e isso é importante porque os ataques ao sistema eleitoral baseiam a ideia de golpe. Diante de uma pseudo-fraude, haveria necessidade de golpe. Então, ele, que é acusado de promover a deslegitimação das urnas eletrônicas, volta a fazer isso. Falou sua mulher, falou o pastor evangélico, falou o governador de São Paulo, que é um possível sucessor seu, já que ele está inelegível. Agora vamos ver aquele famoso, Carlos, Day After. Como é que vai ser a segunda-feira? Como é que as lideranças políticas vão interpretar esses sinais que vêm das ruas, esses apoiantes de Jair Bolsonaro, que, segundo a Universidade de São Paulo, repito o número que acaba de sair, 44,9 mil pessoas na Avenida Paulista, aqui pertinho, na zona central de São Paulo. Carla.